Souza e Teixeira, enfim, apresentados como os novos reforços do Vasco da Gama. Depois de anos, o Souza retorna à colina histórica e depois de 6 meses, o Teixeira volta para casa. O que será desse retorno? O que será dessa volta? A gente, é claro, aqui neste Fala Gigante vai trazer a vocês tudo o que rolou nessa entrevista coletiva de apresentação. Além disso, falaremos também aqui neste Fala Gigante sobre Yerry Mina, pois foi assunto comentado nessa tarde de hoje dentro da sala de imprensa de São Januário. Marcelo Santana foi perguntado sobre a possibilidade da chegada do zagueiro e ele correu da resposta. Será que tem coisa acontecendo aí? A gente vai falar sobre isso. E além dessa, é claro, muitas outras informações neste Fala Gigante, que chega bastante movimentado, agitado, com muitas novidades para você que está aí do outro lado, aguardando as últimas notícias do nosso Cruz Maltino. Porém, é claro, antes de começar aqui o nosso vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com muita informação, muita vascainidade do nosso diário, né, Cruz Maltino, sempre com muita novidade. Então se inscreva, ajudem o nosso crescimento, faça aí com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Show de bola, Vascão? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Antes, porém, volto a repetir, deixe seu like, se inscreva, ajudem aí o nosso crescimento. Eu quero começar aqui, primeiramente, este Fala Gigante, antes de entrarmos mais a fundo, né, sobre os detalhes que ocorreram nessa entrevista coletiva. Quero falar sobre o que eu vi da entrevista coletiva. Uma entrevista que começou por volta de 1h50, ela estava marcada inicialmente para 1h30 da tarde. Foi esse o grande motivo que eu não fui, né, para a entrevista. Eu me credenciei para estar presente em São Januário, mas o trânsito do Rio de Janeiro é algo completamente surreal e eu fui de fato impossibilitado de estar presente. Um caminho que normalmente leva 15 minutos daqui para São Januário, hoje estava dando 40 minutos, então não consegui chegar a tempo de pegar essa entrevista coletiva. Mas enfim, acompanhei de casa desde o primeiro minuto até o último minuto. E o que eu vi dessa entrevista coletiva de apresentação dos Crias? Um clima muito bom. Esse é o ponto principal a se tocar aqui neste Fala Gigante. O clima hoje visto na entrevista coletiva de apresentação de Souza e Alex Teixeira foi um clima absolutamente leve. Diferente, inclusive, de todas as outras entrevistas coletivas que eu vi durante o ano do Vasco da Gama. Eu vi o Marcelo Santana, diretor executivo, leve. Eu vi o Alex Teixeira leve. E eu vi o Souza leve. Parecia que, de fato, todos ali estavam em casa. E estavam, né? Querendo ou não. O Souza está em casa. O Alex Teixeira está em casa. A sala de imprensa do Vasco da Gama ela fica ao lado de uma quadra de futsal dentro do clube de São Januário. E os dois, em determinados momentos da entrevista coletiva, eles até falaram: essa quadra aqui do lado foi aonde eu jogava bola quando era pequeno. O Souza, salvo engano, chega ao Vasco com 7 e o Alex Teixeira com 8. Então os dois, eles na sala de imprensa do Vasco da Gama, ali naquele momento, reviviam toda uma vida deles, pequenos, dentro do clube. Imagine você, jovem, novo, no seu colégio. Você hoje tem os seus 50, 60, 40 anos, mas você se lembra lá do seu colégio, na época que você estudava. É uma sensação semelhante ao Souza e ao Alex Teixeira. Imagina você voltando ao colégio onde estudava. É exatamente essa sensação que os dois têm, é voltar para casa. Souza e Alex Teixeira estão em casa. Inclusive, algo muito legal que o Souza falou durante a entrevista coletiva é: eu vou acabar aqui e vou passar por dentro de São Januário e vou mostrar ao meu filho onde era o meu alojamento. Olha que coisa maneira. O Souza vai mostrar ao seu filho onde é que ele dormia quando era pequeno. E é esse sentimento que faz com que a entrevista coletiva, ou aliás, que fez, né, com que a entrevista coletiva de hoje fosse exatamente neste clima. Um clima leve, um clima calmo, um clima de casa. Hoje estavam dentro da sala de imprensa do Vasco da Gama 2 filhos do Vasco da Gama.
E exatamente por esse motivo que se fez um clima tão agradável, um clima de resenha. Parecia que não era uma entrevista coletiva. E a gente que vive, né, dia a dia na sala de imprensa do Vasco da Gama sabe muito bem como é um clima de uma entrevista coletiva. Mas hoje não parecia ser isso. Era uma entrevista onde um jornalista se sentia até num conforto de interromper uma resposta para perguntar outra coisa. O Marcelo Santana brincando toda hora. Então é esse clima hoje que o Vasco da Gama vai ficar e está tendo com a chegada desses dois jogadores. Muito legal hoje o que foi visto na entrevista coletiva. E sobre as duas chegadas, o que eu tenho a falar aqui com relação à minha opinião. O Souza é um baita de um atleta, é importante a gente ressaltar isso. O problema do Souza nunca foi técnico. Você, torcedor vascaíno, caso tenha alguma dúvida do Souza, não fique com relação a uma dúvida técnica do atleta. O Souza, tecnicamente, ele sobra no futebol brasileiro. A grande questão do Souza é a parte física. A gente não sabe qual será o Souza que vai entregar fisicamente nessa temporada de 2024. O que o Souza vai entregar fisicamente. Se o Souza estiver bem fisicamente, ele é o melhor volante do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pela questão técnica. Agora, se o Souza estiver mal fisicamente, é claro, fica-se a dúvida do que ele irá entregar dentro das quatro linhas. Mas é um baita de jogador e as palavras dele evidenciam. Está muito afim de vestir a camisa do Vasco da Gama. Está muito animado com esse retorno ao Cruz Maltino. Já sobre o Alex Teixeira, é uma situação muito legal vista. Por quê? O Alex Teixeira ele volta ao Vasco após 6 meses longe do Vasco. E parece nitidamente que esse retorno do Alex Teixeira hoje faz com que o atleta esteja, né, num ânimo assim completamente surreal para essa volta aos gramados em breve. O Alex Teixeira está muito afim, mesmo de forma surpreendente. Mesmo de forma surpreendente, porque ele está voltando a um clube que estava 6 meses atrás. Mas ele evidencia que está muito afim de estar presente no Vasco da Gama. Pela fala dele. E o Alex Teixeira estava engasgado. Porque ele foi perguntado hoje o porquê não ficou. Ele disse, é uma história longa. Uma história longa. Então a gente não sabe qual foi o tipo de problema que teve no Vasco da Gama, ou com o Ramon, ou com o Lúcio Barbosa, ou com o Paulo Brax, para que a sua permanência não acontecesse. E é estranho, torcedor. É estranho. Porque o Alex Teixeira foi o atleta no ano passado, a gente sempre comenta isso com vocês, que teve o terceiro melhor número dentro do elenco com relação à participação em gols. A soma de assistências e gols, o Alex Teixeira foi o terceiro melhor atleta do elenco, ficando atrás apenas do Verratti e do Peck, que foram disparados os dois melhores atletas do Vasco no ano passado. Então por que o Alex Teixeira não ficou? Ou caso seja para você indiscutível a não permanência do Alex Teixeira, por que ele perdeu a oportunidade com a chegada do Ramon? O que será que aconteceu? Porque o Seba, que não fez um gol com a camisa do Vasco, tinha uma vaga cativa no Vasco da Gama e o Alex Teixeira era a última opção. O que aconteceu no Vasco com o técnico argentino? O Alex Teixeira, para mim, mostrou que estava engasgado, mas decidiu não falar isso na entrevista coletiva. E a gente aqui agora, claro, traz aí algumas palavras do Souza e Alex Teixeira a vocês. E vamos começar com aquela pergunta que sempre é feita. Qual é a sensação do Souza e do Alex Teixeira de estarem voltando para casa? Então, para mim é uma sensação única, né? Acho que quando fala de Vasco, a emoção é muito grande. Eu vivi 6 meses aí fora, né? Só vendo pela televisão os jogos e estar aqui novamente, sensação única. Quando se fala de Vasco, a emoção é muito grande e estou muito feliz de estar aqui novamente. Para mim é um reencontro de 14 anos, né? Sempre desejei estar aqui, voltar. Eu sentia, né, que no final do ano passado eu pensei que de repente esse sonho nunca mais aconteceria, mas Deus é tão bom que me deu a oportunidade de voltar agora juntamente com o Alex, com o Felipe, para um momento que é um momento, acho que crucial na história do clube, que é um momento de transição, onde o Pedrinho e o Felipe estão fazendo um ótimo trabalho juntamente com o nosso diretor. E eu creio que existe uma virada de chave aí, e a gente está pronto para participar disso tudo, ajudar de todas as formas, e eu estou muito feliz mesmo. Para mim é um sonho sendo realizado. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Realmente, Souza e Alex Teixeira muito empolgados de estarem retornando ao Vasco da Gama. Inclusive, o Souza deixa muito bem claro aí, né? Nas suas palavras, sobre qual é o sentimento de voltar para casa. E a segunda pergunta, feita também muito interessante, é qual é a diferença do Alex Teixeira
de 2023 para 2024 e quem é o Souza que chega também ao Vasco da Gama para essa atual temporada. E a gente traz aqui exatamente as aspas dos dois sobre esse retorno ao Cruz Maltino. Boa tarde a todos, né? Nosso desejo é esse, né? Continuar nessa crescente que está o Vasco, né? Um mês atrás aí teve bastante polêmica, bastante crise, e agora a gente está num momento totalmente diferente, dar continuidade a esse trabalho, pezinho no chão, humildade, muito trabalho, para lá no final do ano a gente colher grandes frutos. Eu passei realmente por alguns mercados, como Turquia, muito pouco tempo na China, na Arábia, 2 anos, e são mercados alternativos, mas que, se tratando de Turquia, por mais que não se acompanhe, é um campeonato muito competitivo, né? Inúmeros jogadores brasileiros e estrangeiros que jogaram ali, muitos deles não se adaptaram pela dificuldade, da intensidade que é o campeonato. E ali eu consegui portar muito bem. Tive 6 anos ali na Turquia, onde creio que eu deixei um legado, uma história. E a diferença é a idade. Antigamente, quando eu estava no São Paulo, meu último clube aqui, eu tinha para 25, 26 anos. Agora eu estou com 35, a idade muda, a gente tem algumas cicatrizes, né, no meio desse percurso, mas o mais importante é que o espírito continua o mesmo, o desejo de vencer continua o mesmo e, como eu falei, eu acho que é um momento propício para a gente estar voltando e colocando o Vasco no lugar de onde nunca deveria ter saído. Tudo que representa o clube sempre deveria estar brigando lá em cima. E eu acho que agora, com a ajuda de todos que eu já falei, e do Paiva também, que está fazendo um ótimo trabalho, a gente vai sim conseguir ter dias melhores pela frente. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né, realmente, a gente espera que esses dois possam demonstrar um bom futebol dentro das 4 linhas. E para chegar à terceira pergunta, algo também muito interessante, falado pelos dois durante essa entrevista coletiva que ocorreu nessa tarde em São Januário, a gente está separando aqui as principais aspas dos atletas. O Souza, ele responde a seguinte pergunta: por que não ficou em 2024? E qual é a situação? Não sei se vocês lembram, mas o Souza foi um atleta que operou o joelho no ano passado com o médico do Vasco, o doutor Gustavo Caldeira, e ele se recupera, inclusive no Vasco da Gama. Toda a sua recuperação foi no Vasco. Ele estava apalavrado com o Vasco da Gama no final do ano passado e iria, a partir de 2024, se apresentar e ser um novo atleta com o clube. O Paulo Brax já havia tido esse... o Paulo Brax teve, né, esse acordo verbal com o Souza. O problema é, quando virou a chave, quando o Alexandre Matos chegou ao Vasco da Gama, e é claro, a partir também de um aval ou não do Ramon, tudo mudou. E o Souza acabou não ficando diferente daquilo que era a promessa cumprida. Ele perguntou exatamente sobre isso, por que ele não ficou no Vasco. E o Alex Teixeira também respondeu a essa situação. Por que o Teixeira não ficou no Vasco da Gama? Dê aí uma olhada na resposta de ambos. Por que o 2024 dos dois, que poderia já ter sido junto desde o início da temporada, acabou sendo diferente? Então, do número é o ano de nascimento, né, 1990. Enquanto a posição, eu tô disponível, que o pai vai precisar de mim, eu tô disponível para jogar. Acho que é importante a ajuda de todos e tenho muito a contribuir ainda. E a não continuidade partiu de você, do clube? De quê? Da saída? Isso aí é uma longa história que depois a gente... Não vou falar aqui agora que eu quero reviver... História de agora para frente. Quero reviver novos tempos, nova história. Então, o que passou, passou. Exato. Se eventualmente não teve a continuidade, o importante é que agora o Vasco entende que o atleta tem um perfil que pode nos ajudar, um perfil que pode colaborar com a gente. E a gente deseja tê-lo na melhor versão. Se ele vai jogar pelo lado, se ele vai ser segundo atacante, se ele vai ser centroavante, aí é uma decisão do Paiva e da comissão técnica. Importante para a gente que o atleta esteja apto, o atleta esteja em condição. Ele estando apto, ele estando em condição, a gente tem certeza que o Teixeirinha pode nos ajudar. Continuando nessa linha, né? Continuando nessa linha aí, é difícil falar do que passou, né? A gente, ano passado, tinha o desejo de ficar, acabou não ficando, inúmeras coisas foram faladas, existem verdades, mas, como o próprio Marcelo está falando, o que importa daqui para frente, não importa o que passou. Em relação à minha cirurgia, eu operei sim com o doutor Caldeira, a cirurgia está em ótimas condições, já joguei alguns jogos, né, com o Başakşehir, não pude fazer pré-temporada lá, como também não estou conseguindo fazer aqui, isso, querendo ou não, interfere pouca coisa, mas interfere.
Mas o importante é que eu estou conseguindo manter uma intensidade alta nos treinos, até alta demais. A gente está treinando de uma forma... E hoje eu entendo porque o clube está aonde está, da forma que está jogando, porque a intensidade durante os treinamentos é muito alta. E eu estou feliz, porque da mesma forma que eu venho para ajudar, com a experiência, com tantas coisas, eu também estou aprendendo muito. E esses meninos que estão jogando agora me puxam a ser um pouco melhor. Então esse é o meu desafio, é tentar dar para eles aquilo que eu tenho e receber deles aquilo que eles têm, para que a gente junto possa colocar novamente, como eu falei, o Vasco nas primeiras colocações. E para esse torcedor que ainda está um pouco ressabiado ainda, o que você... O torcedor é normal, assim, ressabiado. Há um mês atrás eles estavam ressabiados com praticamente o elenco todo. E passados um mês, o elenco todo já está uma outra visão em relação a eles. E futebol é isso. Futebol é resultado dentro de campo, mas o que nunca faltou deles, e o que nunca faltou meu também, é verdade, comprometimento, e vai continuar existindo. Mas, como eu falei, existe uma pequena parcela, mas isso com o tempo eu creio que vai acabar. De alguns outros vão permanecer, porque a gente não vai conseguir agradar todos o tempo todo, então isso é normal. A gente tem que conviver com isso e tocar a bola para frente. Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? E agora, para fechar de vez a participação dos crias aqui no Fala Gigante, a gente muito provavelmente vai voltar do Boa Noite Gigante com mais aspas de Souza e Alex Teixeira. Eles são questionados sobre o Souza com relação à disputa de posição no meio do campo, porque hoje Matheus Cocão e Hugo Moura tomaram conta da posição de volante. E, é claro, Alex Teixeira foi questionado porque realmente não teve essa sequência. Como a gente abordou a vocês já no vídeo, o Alex Teixeira teve números muito bons em 23, mas acabou não tendo sequência dentro do grupo. E ambos respondem essa questão. E a gente aqui traz as palavras dele a vocês. Eu nos últimos anos, eu atuei como primeiro volante. Na minha saída do São Paulo, até no Fenerbahçe, durante 3 anos, joguei como segundo. Mas nos últimos anos tenho atuado como primeiro volante. E, como eu falei anteriormente, eu acho que essa subida de nível do elenco tem muito a ver com o que o Matheus e o Hugo têm feito, porque, para mim, os volantes são o cérebro do time. Então, eles têm feito um ótimo trabalho e a competitividade ela só é boa para o clube. A minha chegada é óbvio que eu tenho que respeitar e vou respeitar. Como eu falei, eu tenho muito para aprender com eles ainda e também aconselhá-los em algumas coisas para que o Vasco cresça. Então, a minha vaidade hoje está de lado e o que eu quero é ajudar o clube. Se eles estão bem, eu vou lutar para que eles continuem bem e quando tiver a oportunidade de entrar em campo, eu também vou tentar manter o mesmo nível deles para que o Vasco não perca nunca numa saída ou numa entrada de um ou de outro. Eu acho que o campeonato é muito grande e o mais importante é que o Vasco sempre mantenha um nível alto para competir com todas as equipes. Pode repetir? Eu acho que essa é a minha. O que não deu certo na primeira passagem que você espera que dê? Os motivos que você não teve tanta sequência, principalmente em 2023? Explicar um pouco por que não deu certo ou não tão certo e o que faz você diferente para essa nova passagem. Então, a expectativa é sempre grande, né? Todos sabem da qualidade que eu tenho, o torcedor espera isso dentro de campo. Então, a sequência acho que foi a opção do treinador, que dia a dia eu treino forte, eu chego lá cedo, saio quase o último de lá, então a expectativa sempre vai existir. Eu vou, como eu falei, eu vou trabalhar duro e quando tiver oportunidade eu vou demonstrar o meu valor. Torcedor vascaíno, deixo aí sinceramente essa pergunta a vocês. Souza vai conseguir tomar a vaga de Hugo Moura e Matheus Cocão, o Cocknut? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E pulando para a segunda parte aqui do vídeo, quero falar sobre Yerry Mina, porque é um assunto aí que a cada hora que passa vem ganhando cada vez mais força no meio da torcida do Vasco. A gente trouxe a vocês na Acorda Vascão informações, né, de um setorista colombiano sobre a possibilidade do Mina chegar ao Cruz Maltino. Inclusive, né, o próprio, ele deixa muito bem claro que há sim essa possibilidade, evidenciando que através de informações chegou aí à conclusão que realmente o Mina estaria muito perto do Cruz Maltino. A gente colocou isso na imagem a vocês pela parte da manhã. E ontem o Pedrinho também foi perguntado sobre a situação envolvendo a possibilidade de uma chegada do Mina. Ele respondeu algo que, é claro, mexeu com a torcida do Vasco. E hoje o Marcelo Santana também foi perguntado sobre isso. A gente traz aqui exatamente essas duas aspas. As aspas de Pedrinho e de Marcelo Santana fugindo da resposta
sobre uma chegada do colombiano. Para fechar, Mina, tem chance? Quem? Mina. Depois a gente conversa. Valeu, Pedrinho. Abraço. Mais diretamente, ontem o Pedrinho desconversou ali sobre o Mina quando foi perguntado. Eu queria te perguntar se o Vasco realmente está negociando com o zagueiro colombiano Mina. Nada, a gente tem aqui o Souza e o Teixeira. Vamos curtir o momento. Vamos curtir o momento primeiro aqui. A gente precisava dar uma respirada dos anúncios, pô. Tava vindo numa sequência de anúncios aí tão bonita da comunicação. Daqui a pouco até eu tava chorando já, pô. Vamos dar uma respirada aí uns diazinhos, pelo menos. Boa tarde. Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Só para dar o nome da fonte, é claro, Paolo Arenas foi o jornalista e o setorista com mais de 19 mil seguidores nas redes sociais que trouxe essa informação, alguém muito renomado aí em território colombiano, de que o Mina estaria muito perto do Vasco da Gama, muito cerca, né? Como diz aí o espanhol com relação à janela de transferências. Muito perto estaria o colombiano. Mas agora há pouco, mesmo diante de todos esses rumores, mesmo diante da fugida de Marcelo Santana, o Mina deu uma entrevista na Colômbia, exatamente após a Copa América. A Colômbia foi a finalista da Copa América contra a Argentina e o Mina estava com o elenco, né? E ele foi questionado sobre essa possibilidade de chegada ao Vasco da Gama. A resposta dele talvez não tenha sido a que o torcedor vascaíno gostaria de ouvir. Ele confirma que o Cagliari, clube italiano, comprou-o nessa janela de transferências, mas agora ele estaria em modo de férias, ou seja, não está de olho nisso, não quer saber absolutamente nada com relação à possibilidade de um retorno ao Brasil e nem sequer uma ida à Itália. Hoje o Mina está de férias. No, para nadie es un secreto que muchos equipos de Brasil me están interesados, pero yo estoy tranquilo, por el momento Cagliari hizo la opción de compra, entonces estoy tranquilo esperando a ver qué me dice mi repre Andrei y disfrutar las vacaciones. En este momento estoy en modo off. E aí, torcedor vascaíno, qual é a sua opinião? Mina fugiu da resposta? Mina deu a real? Vem ou não vem? Fica essa dúvida. A imprensa deixa muito bem claro, há algo, há um interesse, há o rumor. O Mina já fugiu um pouco, jogou essa bomba apenas para longe. Vamos ver aí o que irá acontecer nas próximas horas. O certo há um interesse do Vasco no zagueiro no mercado. Pepe, Rafael Tolói, Dorian e vários outros nomes aí, como o próprio André Ramalho, apresentado ao Corinthians, Lianco, foram nomes que o Vasco buscou e o Mina realmente foi mais um desses. Se vai chegar ou não a ver a cena dos próximos capítulos. A gente vai ficando por aqui. É claro, contamos com a sua presença, com seu like, com seu joinha, com seu gostei, para compartilhamento desse Fala Gigante. E voltaremos aí já com Boa Noite Gigante, cheio de informação, novidade e notícia a vocês. Se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.